de novo para ele ter uma gravação completa, tá? Mas vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela do PowerPoint? Sim. Tá, então, vamos só relembrar algumas coisinhas, né? Numas aulas anteriores aí a gente viu sobre dose. Aí dose é a energia dividido pela massa, né? Então, a energia que foi absorvida pelo corpo dividido pela massa do corpo em quilos. Isso aí dava dose para a gente media a dose em Gray, certo? A gente viu que dá para calcular a dose por meio da exposição. Se eu consigo calcular a exposição, por meio dela eu calculo a dose no ar. Por meio da dose no ar, eu calculo a dose no tecido. Esse era um outro jeito também de tentar calcular a dose. Mas só isso não basta para a radioterapia, né? Eu preciso de mais que isso. Eu preciso entender como que a dose se distribui dentro dos tecidos, né? E não só qual é a dose total no tecido. Então, essa aqui é a ideia. Então, por conta disso, a gente tem que estudar, então, como que a radiação interage quando ela penetra dentro do paciente. Ok? Então, a gente tem esse gráfico aqui. A gente tem esse gráfico aqui, que ele mostra que a dose, né, a profundidade está no eixo X aqui embaixo. Aí a dose vai crescendo conforme vai adentrando no paciente, até que ela chega no máximo aqui, e depois ela começa a cair dentro do paciente também até sair dele, ok? Então, essa região de crescimento aí da dose, a gente chama de região de build-up da dose, né? Região onde a dose chega a ser máxima, ok? Essa região aqui, em geral, ela tem uma distância pequena em relação ao tamanho do corpo que está sendo irradiado, né? Essa região aí também do build-up, ela... Deixa eu só chamar esses dois aqui que ficaram de fora, beleza? Tá? Então, essa região aí do build-up, ela é uma região curta, né? Que depende da energia da radiação. Se a radiação tiver energia maior, aí essa região do build-up é mais profunda, mais para dentro do paciente. Se a energia é menor, ela é menos profunda. Então, o que importa é que a dose máxima não é na pele, é dentro do paciente. Então, a gente precisa de um conceito que chama PDP. O que é PDP? A porcentagem de dose profunda. O que é PDP? PDP vai ser a dose, numa profundidade qualquer que eu tenha interesse, dividido pela dose máxima, né? Então, essa relação aqui é que me dá PDP. Então, a PDP ela vai ser, no máximo, 100%, né? Porque eu só consigo ter a dose máxima dentro do tecido. Então, o máximo seria 100% aí. Ok? Essa é a ideia da PDP. Então, em vez de falar de dose, eu falo de porcentagem de dose, tá? Aqui está mostrando para vários esse gráfico aqui, né? Cada curva dessa daqui é a PDP, né? E aí eu estou vendo aqui também para cada energia. Então, por exemplo, né? Para essa energia aqui de 25 megavolts aqui, ó, a PDP, que é onde a dose é máxima, é aqui, ó, né? Então, mais ou menos quase 5 centímetros de profundidade aqui, ó, né? As outras PDPs todas acontecem para profundidades cada vez mais próximos da pele, ó, tá? Então, essa que é a faixa de região. Você pega um paciente que tem um DAP, que é uma distância antero-posterior aí de um magrinho, né? De uns 25 centímetros, né? Aí se você colocar uma energia muito alta para tratar ele, então a dose máxima vai acontecer quase a 5 centímetros da pele dele, tá? Aí depois a dose vai diminuindo, né? Conforme vai atravessando a espessura do corpo dele. Então, desse lado aqui tem uma tabelinha, né? Que ela tem, por exemplo, para cobalto 60, a distância de dose máxima vai ser meio centímetro da pele. Se eu tiver com 4 megavolts, vai ser 1 centímetro da pele. 6 megavolts vai ser 1,5 centímetro da pele. E aí, às vezes, é interessante você saber isso, por quê? Por exemplo, você vai tratar um tumor de tireoide. Aí você quer saber qual a energia que você vai usar para tratar. Então, o ideal aqui é usar 6 megavolts. Por quê? Porque a dose vai ser máxima numa profundidade de 1,5 centímetro da pele. Então, se você mira na região da tireoide, no pescoço, você já vai atingir o centro do tumor, que em geral fica a 1,5 da pele mesmo. Então, isso que me faria optar por 6 megavolts, por exemplo, num tratamento desse tipo.
Ok? Então, esse é um exemplo só para ilustrar a importância de saber isso aí, né? Bom, mas normalmente, né, quando a gente está trabalhando com um acelerador, a gente tem uma fonte, então, de raio-x, né, aqui, irradiando. Aí ele tem os colimadores aqui, né? E aí esses colimadores vão fazer, então, um feixe que chega na superfície do paciente, tem um tamanho. Eu tenho uma profundidade aqui, que é uma distância que eu chamo de distância SSD, né? Que é a distância foco-pele, que é a distância do foco de radiação até a pele do paciente. Essa distância a gente usa a letra F para ela, distância foco-pele. Quando a radiação interage no paciente, né? O que acontece? Vai ter a profundidade onde a dose é máxima. Então, a dose vai ser máxima lá dentro, não na pele, que nem está aqui. E vai ter uma profundidade D, por exemplo, que vai ter uma dose que, em geral, é a dose no tumor, né? Então, em geral, a dose, no caso da tireoide, eu consigo jogar a dose máxima no próprio tumor. Em alguns cânceres dá para fazer isso, mas em geral não. Em geral, o tumor está mais profundo do que a região da onde a dose é máxima. Então, eu trato com uma dose que é menor que a dose máxima no tumor. Aí você fala, pô, professor, então a dose máxima está acontecendo fora do tumor? Muitas vezes sim. Aí, e é ruim porque ela está danificando o tecido sadio dele, por exemplo, né? Por causa disso. Mas esse é um problema que a gente vai ter que conviver. A gente vai fazer algumas técnicas para minimizar esse efeito aí. Mas isso aí vai estar acontecendo, tá? E essa profundidade DNzinho aqui é a profundidade onde essa dose é máxima, que é aquelas profundidades da tabela que eu mostrei agora há pouco, ok? A fórmula da PDP é essa daqui, tá? A fórmula da PDP é essa daqui, ó, né? Então, a PDP é 100 vezes a distância foco-pele mais a distância de dose máxima, dividido pela distância foco-pele mais a profundidade, e tudo isso é a lei do inverso do quadrado da distância, por isso que isso está ao quadrado aqui. Aí tem esse B aqui é o fator de espalhamento da radiação. O que significa isso daí? Quanto mais você vai aprofundando no tecido do paciente, o campo vai abrindo, ele vai ficando cada vez maior. E aí o que vai acontecendo? Vai tendo mais área com radiação. Então começa a ter mais espalhamento da radiação para fora do campo, né? Então eu tenho perda de radiação que sai para fora do campo. Então esse B aqui, ele é um fator que faz essa correção no cálculo para eu calcular direito a PDP. Por isso que esse B está aqui. Mas esse B está aqui em cima também, ó. Ele é 1 mais o coeficiente de atenuação vezes a profundidade, né? Então ele tem a ver com o coeficiente de atenuação da radiação. E esse E aqui também tem a ver com a atenuação da radiação atravessando uma barreira, né? Então tá aqui, tá? Então esse Mi aqui é o coeficiente de atenuação. Bom, legal. Agora tem 21 pessoas aqui. Aí, o que acontece? A gente tem aqui um mapa, né, conceitual. A gente tem um mapa conceitual, a gente já viu isso na sala de aula, né? Que ele mostra para a gente, então, a PDP, mostra aqueles caras que estão na fórmula, que são esses três aqui, né? Que é a lei do inverso do quadrado, o fator de espalhamento do campo, para corrigir, para calcular direito o PDP, e o fator de atenuação da radiação por causa da espessura do corpo. Conforme a espessura do corpo é maior, né? Mais vai atenuando a radiação, ok? Seu áudio está travando. O meu? Sim, o seu. Está travando bastante. Ah, é? Todo mundo está ouvindo travando aí ou não? Bom, acho que o resto não está nem ouvindo, então. Então, olha só, a PDP ela depende desses três fatores aqui, certo? Tá? Que é a lei do inverso do quadrado, fator de espalhamento e a atenuação da radiação. Só que esses três aqui, cada um deles também depende do quê? O fator de atenuação ele depende do coeficiente de atenuação da radiação, ele depende da profundidade de interesse, que é a região onde está o tumor, que é esse D aqui, e ele depende também da profundidade onde a dose é máxima. Então, ele depende desses três fatores aqui, ó. Os três estão em azulzinho para vir para ele, tá vendo?
O fator de espalhamento de campo depende também do coeficiente de atenuação e da profundidade de interesse, tá? Então, essas duas coisas podem alterar esse cara aqui. A lei do inverso do quadrado depende de quem? Da distância foco-pele, da profundidade onde a dose é máxima e da profundidade de interesse, ok? Além disso, o coeficiente de atenuação depende da energia da radiação e da densidade, que é o material que é feito o tecido, tá? Então, ele depende disso tudo aqui também, né? Então, com isso daqui eu consigo construir um mapa conceitual, que é esse mapa, e aí eu consigo escrever uma frase que explica esse mapa inteiro. Então, isso é um exercício que vocês vão fazer para me colocar aqui, né? Acho que vocês tinham que ter feito isso lá na aula, não fizeram na época, agora vocês vão ter que fazer para pôr aqui no exercício, que eu vou deixar isso como exercício para vocês. Olhar para o mapa aqui e escrever, né? Bom, só que o que tem de interessante aqui agora é o seguinte, eu tenho um Excel que eu fiz para te ajudar a entender melhor essas coisas aí, tá? Deixa eu tentar dar um ESC aqui, sair. Agora eu vou compartilhar a tela. Com um Excel aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Share. Legal. Tá? Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu vou mandar esse arquivo do Excel, tá? Então, esse aqui é um arquivo do Excel, né? Aí, vocês estão enxergando esse arquivinho do Excel aqui? Tá tudo escuro para mim. O senhor está travando bastante o áudio. Tá. Agora está no Excel. Isso. Tá? Então, aí eu fiz esse Excel aqui, eu vou mandar ele para vocês também, tá bom? Para vocês treinarem. Então, aqui, ó, tudo que está em amarelinho aqui é o que vocês podem mexer. Tá? O que está em laranja não dá para mexer. Tá travando o teu som. Eu não consigo melhorar isso, né? Isso é um problema aí que acho que o Brasil inteiro está tendo aula à noite essa hora aqui. Então, olha só, pessoal, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá bom? Então nesse Excel aqui, por exemplo, você pode mexer aqui, ó, na energia. A energia tem que estar em MeV. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui para 10 MeV, né? Então, vamos ver. Primeiro, ó, aqui, ó, é a PDP. A PDP, do jeito que está aqui, ela está com 77,78%. Aonde que está acontecendo essa PDP? Aqui, ó, na profundidade de 10 centímetros da pele, ó. É aqui que eu olho. Certo? E agora eu vou mudar e vou aumentar a energia da minha radiação. Ó, aumentei a energia da radiação. A PDP aumentou. Nessa mesma profundidade de 10, a PDP agora é maior, ó. Ela é de 81,01%. Só que eu estou com uma distância foco-pele de 62. O que acontece se eu aumento a distância foco-pele para 100? Olha lá, aumentei a distância, então eu coloquei o paciente mais distante da radiação, mais longe, e olha o que aconteceu com a PDP dele naquele mesmo 10 centímetros. Ela aumentou. Você viu que engraçado? Ó? Eu aumentei a distância dele da fonte de radiação e a porcentagem de dose aumentou na profundidade de 10 centímetros. Deu para observar isso aí? Hein, pessoal? Alô? Tem alguém aí?
Professor, o áudio tá muito ruim, a gente não tá conseguindo ouvir. Professor, não tá dando para entender nada. Caçapa. Eu vou tentar mudar para uma outra rede que eu tenho aqui. Espera aí. Espera um pouco aí que eu vou ver se dá certo isso aqui. Alô? Oi, professor. Agora parece que melhorou um pouco. Tá, vamos ver. Eu tenho duas redes aqui. Eu estou na segunda rede. Então, vamos lá. Ó. Do jeito que está aqui. Então, aqui vocês só podem mexer nos números que estão debaixo dos amarelinhos, que são o quê? A profundidade do tumor e a distância do paciente em relação à... Professor, só aceita o pessoal que tá tentando entrar aí de novo que caiu. Ah. É que não dá para ter aula em outro horário, né? Porque acho que tem gente que trabalha, não é isso? Não, é que acho que na hora que você foi mudar também caiu a conexão para outras pessoas, aí elas estão tentando reconectar de novo. É, isso é. Mas mesmo assim, né? Será que todo mundo trabalha, né? A maioria trabalha, né? Fora, sei lá. Acho que não. Todos trabalham. É. Senão a gente podia fazer em outro horário que a internet é mais tranquila. De dia ela é mais tranquila. Mas tudo bem, eu estou gravando a aula. Então, mesmo que você não ouvir bem agora, você consegue ouvir a gravação depois. Tá bom? Mas melhorou a voz, professor. Então tá. Então vamos aproveitar que tá bom agora. Será que todo mundo conseguiu voltar? Sim, estou te ouvindo bem. Sim. Ah, legal. Parece que tá todo mundo aí. Tem 21. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, vocês vão conseguir mexer na profundidade onde está o tumor em relação à pele, né? Por onde a radiação vai entrar, a distância do paciente em relação à fonte de radiação, né? Isso aqui tudo em centímetro, né? E a energia do acelerador, tá? Então você consegue mudar esses caras aí, ok? Então você consegue mudar isso aí. Então, por exemplo, né? Eu estou a 100 centímetros de profundidade aqui, ó, né? E a PDP, na profundidade de 10 centímetros, é 87%. Aí eu vou aproximar o paciente da fonte de radiação. Vou colocar 80 centímetros só. Olha o que aconteceu com a PDP lá nos 10 centímetros. Ó. A PDP caiu, né? Então, isso é engraçado, né? Quer dizer, por que será que a PDP diminui quando você aproxima mais da radiação? Não, é uma coisa que pode gerar um enigma para a gente. É ou não é? Mas isso está correto. É assim mesmo, entendeu? Bom, enfim, aqui vocês conseguem mexer. Eu vou fazer perguntas para vocês nos exercícios que vocês vão responder mexendo nesses caras aqui, nesses três, para poder saber a resposta. Tá? Então, vocês vão ficar brincando com isso daqui. Ok? Outra coisa, ó, aqui está 10 MeV e a distância onde a dose é máxima é 2,8, quase 3. Se eu colocar 6 MeV aqui, ó, olha o que aconteceu com a profundidade onde a dose é máxima. Cai para 1,5 agora, certo? Que é aquele 1,5 centímetro que eu falei, que eu posso usar para tratar tireoide e tal. Tá? Então, se você mexe na energia, ela já altera tudo que tem que alterar, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, o coeficiente de absorção da radiação, está 1,82 ali, né? Vamos supor que eu passo aqui para 10 MeV de novo. Ó, o coeficiente de atenuação já mudou. Então, ele já está respondendo às coisas que eu mudo. Então, isso aqui já está tudo certinho, tá? Então, tudo que está aqui já está correspondendo para fazer o cálculo já perfeito. Então, essa etapa que está aqui, ó, que eu montei no Excel para vocês,
é tudo que tem a ver com esse mapa conceitual que está aqui do lado direito. Ó. Já está tudo sendo feito já. Ok? Então, por conta disso, vocês conseguem manipular aqui com as perguntas que eu vou fazer para poder testar e ver a resposta que dá, e aí você vai concluindo. Aí, depois disso, você consegue escrever a frase desse mapa aqui, porque aí você já fez um monte de simulaçõezinhas aqui para entender bem tudo que está acontecendo aqui. Essa aqui é a ideia, então, para um primeiro exercício. Tudo bem, pessoal? Professor, Oi. você pode explicar de novo que eu me perdi? Bom, então, este mapa conceitual do lado direito aqui é o da PDP, certo? Esse mapa aqui é aquele mapa que você tinha que escrever a frase para ele inteirinha lá, e aí ocasionou o coronavírus, e aí ninguém parece que fez isso. Agora vai ter que fazer, certo? Só que para fazer esse mapa aqui, o que você vai ter que fazer na verdade, né? Eu criei aqui no Excel essa parte aqui, ó, que eu criei, que calcula já a PDP tudo automático aqui. Então, só que você só pode mexer no quê? Na energia da radiação, na distância do paciente até o foco da radiação no acelerador, então a distância foco-pele, né, aproximar ou afastar mais o paciente, e escolher a profundidade que está o tumor que vai ser tratado, que são esses amarelinhos aqui, então, que são os únicos que você pode mexer. E aqui embaixo ele já calcula a PDP para você corretamente. Já fica calculado aqui embaixo a PDP. Então, por exemplo, aqui eu estou com energia de 10 MeV, tratando um tumor a 10 centímetros da pele, com uma distância foco-pele de 80 centímetros, e isso vai me dar uma PDP de 84,64 centímetros nessa profundidade de 10 centímetros aí. Vamos supor que, em vez de tratar o paciente a 80 centímetros, eu vou ter que afastar ele mais da fonte. Por quê? Porque está tendo muita contaminação de elétrons que estão gerando eritema de pele nele, por exemplo. Tá? Então, toda vez que a pessoa está muito próximo da fonte de radiação, ela tem um risco de reação de pele. A reação de pele é uma espécie de queimadura. E aí a pessoa acaba tendo que parar o tratamento por causa dessa queimadura aí ela perde o tratamento, aí já era, né? Então, a gente vai sempre tentar pôr uma distância maior. Só em situações específicas que a gente aproxima. Vamos supor que eu aumentasse aqui, então, para 100 centímetros, né? Ó, lembra que está 84,64 a PDP. O que acontece se eu só mexer na distância e manter tudo igual? Olha lá. Eu afastei o cara e a PDP dele aumentou. Então, a porcentagem de dose aumenta. Então, isso aí já é uma coisa estranha. Porque o que eu esperaria? Se eu afasto mais ele, eu acho que a PDP tinha que diminuir naquele lugar. Mas não é, é o contrário. A PDP aumenta. Então, daqui a pouco nós vamos entender por que isso acontece assim, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas lá para vocês, né, nos testes, que vocês vão usar essa planilha do Excel, vão mexer nos números que estão aqui, vão anotar os resultados e depois vocês vão ir concluindo o que está acontecendo, como funciona a PDP. Entendeu? A partir daí, você consegue escrever, então, a frase desse mapa conceitual todo, porque aqui, na verdade, é o laboratório para gerar ele. Entendeu o que eu falei? Ficou claro, pessoal? Mais ou menos. Tá difícil para eu entender. Professor, eu vou pedir, por favor, para o senhor explicar mais uma vez. Tá. Então, vamos supor que eu coloque uma pergunta assim. Calcule a PDP para tratar um tumor que está a 6 centímetros de profundidade. Então, eu vou colocar 6 aqui. O tratamento vai ser com uma distância foco-pele de 100, então já está 100. E eu vou usar uma energia aqui de 15 MeV para tratar esse tumor. Então, eu vou mudar a energia para 15, já está em MeV. Aí, o que acontece? Ih, pessoal, deu Professor, tempo. Oi. então você sempre vai disponibilizar esses dados para gente? Não, sim, na pergunta já vai vir o que você vai ter que fazer. Ah, tá. Na pergunta já vai vir o que você vai ter que fazer. E o que você tem que fazer é usar isso daqui para fazer e ver o que acontece.
tá? No caso aqui deu 101%. Esse 101 é 100%, né? 100%, ok? Na verdade, tá? Por quê? Porque assim, o tumor ele está a 6 centímetros, tá vendo aqui que eu coloquei? Mas olha a distância onde a dose é máxima, é em 6,6. É mais baixo do que a distância do tumor. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou poder tratar desse jeito. Por isso que deu mais de 100% aqui. Então, eu tenho que diminuir a energia aqui. Ó. Eu não posso tratar com 15 MeV. Então, eu vou tratar, sei lá, com 12. Ó, com 12 dá certo. Por quê? Com 12, a profundidade onde a dose é máxima é 3,7 centímetros, e está menor do que a profundidade que é o tumor. Agora, a PDP caiu para 95. Então, aí, só que aí eu vou ter que fazer, eu posso fazer, colocar na pergunta a seguinte coisa também. Faça modificações de tal forma que a PDP fique em 98%. Aí o que você vai ter que fazer? Melhorou um pouco aqui, mas ainda não está 98%, né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mexer, ou você vai mexer aqui na distância foco-pele, ou na energia. Por quê? Porque a profundidade do tumor não tem como mexer, a profundidade é fixa. Você tem que usar o bom senso. Vamos supor, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou afastar mais o paciente para aumentar a PDP, por exemplo. Então, eu vou colocar ele a 120 centímetros de distância. Subiu um pouco. Se eu colocar 150 centímetros, subiu mais. Estou quase chegando em 98. Só que eu não posso chegar numa distância foco-pele muito grande, porque apesar da PDP estar crescendo, a dose mesmo em Gray está diminuindo nele. Entenderam? Porque o que acontece? Isso daqui é o percentual da dose, não é a dose, a PDP. Entendeu? Essa PDP é o percentual da dose, não é a dose. Certo? Então, eu não posso jogar isso daqui, por exemplo, para 2 metros de distância. Porque não, nem dá essa distância do gantry, do acelerador até o chão, não dá 2 metros. Seria eu colocar o paciente no chão. Não tem como eu fazer isso daí. Então, eu não posso mexer muito aqui, não. Então, o que eu posso tentar fazer aqui? Eu vou voltar até para 100 aqui e vou tentar mexer um pouco mais na energia aqui. Ó. Vou colocar aqui uns 13. Ó, 13 ainda dá certo, porque a distância onde a dose é máxima é menor do que a profundidade do tumor. Então, eu vou tentar jogar em uns 14. Beleza, resolvi o problema. Ó. Com 14, eu chego em 98%, que é o que eu queria. A profundidade onde a dose é máxima é quase igual, mas não é igual ainda à profundidade do tumor. Então, eu estou quase que jogando a dose máxima em cima do tumor, o que é ótimo, porque eu diminuo a chance da dose máxima estar num tecido sadio fora do tumor. Entenderam a jogada que eu fiz aqui? Professor, 98% depois da vírgula ignora? Quer dizer, porque isso aqui é colocado aproximadamente 98%, não é que ignora, né? Quem vai pedir isso daqui para você pode ser o médico, pode ser que o médico, pessoal, quero que tenha a PDP de 98% no centro do tumor, que está a 6 centímetros da pele. Eu posso mandar para você, por exemplo, um corte, por exemplo, de uma ressonância ou de um CT, para você identificar o tumor e você ver a profundidade que ele está. Aí seria um exercício, por exemplo. E aí você vai lá, mede, você vai precisar de uma reguinha, né, para você fazer isso aí. Você mede lá a profundidade, aí você coloca aqui a profundidade que ele está, e depois você vê qual é a PDP que o médico quer no tumor. Às vezes o médico quer uma PDP na entrada do tumor, que seria em cima do tumor, e uma outra PDP embaixo do tumor. Então, ele quer que o tumor fique dentro de uma região de PDP. Ele fala assim, eu quero 95% de PDP na entrada do tumor e eu quero que você consiga aí 93% na saída do tumor, uma PDP de 93%. Então, 95 para 93, ele quer que tenha só uma variação de 2% na PDP dentro do tumor. Ele pode falar isso para você, por exemplo. Entendeu? Entendi. E aí você pega aquela imagem, você mede as distâncias, tal, né? E aí uma hora você vai usar em algum momento você vai usar D igual a 6. Você vai usar D igual a 6
Aí, no outro momento, você vai usar D igual a 8 ou 10, depende da profundidade que o tumor pega dentro do tecido, né? E aí, para cada caso, você vai calculando como que fica a PDP. Aí você vai ter que ir alterando a distância foco-pé e energia até isso dar certo. E nessas alterações tem valor máximo? Então, Que não até pode tem, ultrapassar? né? Por exemplo, você não pode deixar essa profundidade de dose máxima ser maior que a profundidade do tumor. Ela não pode. Então, o máximo que esse DM poderia ser nesse caso é 6. Por quê? Porque o tumor está a 6. Entendeu? Entendi. Outra coisa que você não pode jogar isso daqui para 2 metros, por exemplo. A distância foco-pele não dá. O máximo que a distância foco-pele pode chegar é em torno de 150, viu? Centímetros. Então, é isso que eu queria saber, se tinha valor máximo. Tem. É que vai depender do acelerador e tal, mas em média é 150 centímetros. Porque eu vou ter que abaixar muito a mesa de tratamento dele para ele ficar distante da distância foco-pele. E o Gentry, ele não sobe na vertical, ele só faz giro em volta do paciente. Entendeu? Então, a altura do Gentry, que tem o colimador, é fixa, né? Então, eu só posso descer o paciente. E a altura do chão até o Gentry já dá 2 metros ali. Então, eu não consigo descer, que é uma distância foco-pele maior que 150, ele deitado, né? Eu poderia tentar fazer isso com o paciente em pé, tratar ele em pé, girar o Gentry para irradiar na parede da sala do acelerador. Aí a distância foco-pele pode chegar a 5 metros, nesse caso. Seria 500 centímetros aqui. Tem tratamento que faz isso? Tem. É tratamento especial. Não é um tratamento comum, é um tratamento que você irradia o corpo inteiro do paciente de uma vez só. Chama TBI isso aí. É para fazer cirurgia de transplante de medula óssea por causa de leucemia. Mas é um caso especial. Então, pensa em 150 como máximo agora, tá bom? Bom, a energia dos aceleradores aqui no Brasil, de raio-x, elas variam até uns 21 MeV, viu? Então, você pode variar aqui até uns 21 MeV, mais ou menos. Tá? Ele está dizendo aqui que faltam 2 minutos para terminar. Bom, então eu vou fazer perguntas para vocês sobre essa questão aqui. Tá? Se ele terminar, pessoal, eu vou tentar fazer aquele esqueminha lá de... Ele vai acabar gravando, demora um tempo, aí depois eu entro de novo, aí eu explico o outro pedacinho que eu tenho que explicar hoje para vocês. Tá bom? Bom, mas enfim. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos a brincadeira com isso daqui? Sim. Deu sim. Tá bom. Então, o uso do Excel aqui, ele é legal por isso, né? Porque dá para a gente brincar e tal, e vocês vão pegando a intuição do negócio, entendeu? E essa que é a ideia aí que eu estou querendo fazer aqui. É melhor do que fazer vocês ficarem fazendo um monte de conta na mão até entender. É ou não é? Realmente. Bom, então agora vamos voltar um pouquinho lá no PowerPoint, né? Melhor conta na mão. Pois é. Mas não tem problema, Anderson. Depois eu vou passar umas contas para você. Bom, Só aí, para ó, ele. só para ele, né? Bom, agora a gente vai falar de um cara que ele chama fator de Maeniord, né? O fator de Maeniord é esse cara que está aqui no... Vocês estão olhando meu PowerPoint aqui? Sim. Então, essa formulinha em vermelho aqui, tá? O que importa é essa fórmula aqui, ok? O fator de Maeniord, você usa ele quando? Quando você vai mudar a distância foco-pele do paciente no mesmo tratamento e mais nada. Então, e aí, que motivo que te leva a mudar? Tem vários motivos. Tem vários.